Antioxidantes podem rejuvenescer a pele? Você já ouviu falar daqueles cremes mais conhecidos como creme anti-idade que prometem deixar sua pele rejuvenescida e sem linhas de expressão? Certo, mas como esses cremes que se dizem milagrosos poderiam tratar a pele envelhecida, que é caracterizada pela flacidez, aparecimento de rugas e pigmentação atípica? Você já parou para ver a composição deles? Pois bem, muitos desses cremes possuem antioxidantes em sua composição, mas aí surge a dúvida: o que são antioxidantes? Antes de falarmos sobre eles, precisamos falar sobre os agentes oxidantes. Os agentes oxidantes são espécies químicas que recebem elétrons de espécies chamadas agentes redutores em um processo denominado oxidação. Em nosso organismo, alguns agentes oxidantes podem ser formados, tais como radicais livres de hidroxila, peroxinitrito, superóxido, além do peróxido de hidrogênio e o oxigênio singlete. Mas você deve estar se perguntando, e o que isso tudo tem a ver com os cremes anti-idade? Ok, então vamos explicar como é o processo de envelhecimento da pele. O envelhecimento da pele pode ser dividido em dois: o envelhecimento extrínseco e o intrínseco. O envelhecimento intrínseco ocorre devido à perda das nossas funções fisiológicas com o passar do tempo. Logo, não é algo que nós, humanos, podemos controlar. Já o envelhecimento extrínseco é consequência da ação de fatores ambientais a que a pele é exposta, chamados fatores exógenos, que incluem a radiação ultravioleta, poluição e reagentes químicos. E as espécies oxidantes que vimos anteriormente estão envolvidas nesse segundo processo. Mas como? Vamos falar primeiro sobre a questão da flacidez e das rugas. Tanto a flacidez quanto as rugas estão relacionadas com a perda da elasticidade da pele. A pele é basicamente dividida em duas partes, a mais interna, chamada de derme, e a mais externa, chamada de epiderme. A derme é formada principalmente por proteínas, o colágeno, as fibras elásticas e as glicoproteínas. A perda da elasticidade ocorre devido à perda das fibras elásticas, e isso acontece principalmente quando a pele toma radiação ultravioleta. A radiação UV consegue danificar as proteínas de maneira direta ou indireta. No segundo caso, ela induz a produção de proteasas, que são enzimas que degradam proteínas, o que inclui as fibras elásticas, as glicoproteínas e o colágeno. Falando sobre o colágeno, existem dois tipos: o colágeno amorfo e o organizado. Quando há maior quantidade de colágeno amorfo, isso é associado à perda das fibras elásticas, que resulta na flacidez e no aparecimento de rugas. A radiação UV induz a produção de espécies oxidantes, tais como o oxigênio singlete e o radical superóxido. Esses agentes oxidantes podem atacar as proteínas e estimular a produção das proteasas, que, como vimos, degrada proteínas, o que inclui o colágeno organizado. Além disso, essas espécies também conseguem reduzir a síntese de colágeno por outras rotas indiretas. As espécies oxidantes também têm grande influência sobre a pigmentação atípica, que, como vimos, é outra característica da pele envelhecida. A pigmentação atípica é caracterizada pelo aparecimento desordenado de manchas e descolorações. Mas antes de continuarmos, vamos voltar à epiderme. Ela é constituída por diferentes tipos celulares, dentre eles os queratinócitos e os melanócitos. Os queratinócitos são células responsáveis pela produção de queratina, que tem o papel de impermeabilizar e proteger a pele. Já os melanócitos, como o nome sugere, produzem melanina, que são proteínas que protegem a pele contra a radiação UV, além de conferir cor a ela. As espécies oxidantes têm dupla ação sobre os melanócitos. Elas estimulam a pigmentação, ao mesmo tempo que podem promover a despigmentação. Mas como assim? Bem, a pigmentação acontece quando espécies oxidantes produzidas nos queratinócitos geram fatores melanogênicos, ou seja, fatores que estimulam a produção de melanina. Por outro lado, a produção de espécies oxidantes nos queratinócitos, quando combinada à deficiência de antioxidantes no organismo, leva ao acúmulo de peróxido de hidrogênio nos melanócitos, causando despigmentação. Você deve conhecer o peróxido de hidrogênio como água oxigenada, que é usada em produtos descolorantes. Bem, ela tem esse mesmo efeito nos melanócitos. Então vamos recapitular. As espécies oxidantes podem levar à despigmentação da pele, podem levar à pigmentação da pele, podem inibir a síntese de colágeno e podem levar à degradação das proteínas na derme. Visto isso tudo, agora podemos voltar aos antioxidantes. Lembra-se deles? Aqueles presentes nos cremes anti-idade. Pois bem, já tivemos uma ideia do que são os oxidantes até esse ponto. Então vamos falar sobre a função dos antioxidantes. Vimos que os oxidantes podem danificar a estrutura de biomoléculas, principalmente proteínas, uma vez que elas são muito abundantes. Os antioxidantes diminuem esses danos às biomoléculas, e isso acontece pela competição entre os antioxidantes e as biomoléculas para reagir com o oxidante. Não entendeu? Tudo bem, vamos explicar melhor. De maneira simplificada, quando há um antioxidante para cada biomolécula, ou seja, uma proporção de 1 para 1, a chance de o oxidante reagir com a biomolécula reduz para 50%. Logo, é natural pensarmos que quanto mais antioxidante, mais protegidas as biomoléculas ficariam. Porém, as coisas não são tão simples assim. Primeiro, temos muitas biomoléculas em nosso organismo, sendo inviável alcançar uma proporção de antioxidante que impeça a oxidação em 100%. Além disso, as espécies oxidantes reagem de maneira diferente com cada molécula por diversos motivos, como afinidade,
tamanho da molécula e condições fisiológicas. Logo, as probabilidades ilustradas não são tão previsíveis assim. Por fim, apesar de parecer que as espécies oxidantes sejam maléficas, elas são essas essenciais para uma série de processos fisiológicos, como por exemplo na defesa do nosso organismo pelo sistema imune. De qualquer forma, os antioxidantes são essenciais para se prevenir o envelhecimento extrínseco, então vamos falar mais sobre eles. Os antioxidantes mais frequentes em cosméticos são algumas vitaminas, como a vitamina A C e a E. Vamos falar primeiro sobre a vitamina A. Os carotenoides são os precursores da vitamina A, e são produzidos naturalmente por plantas, algas e alguns tipos de fungos e bactérias. A vitamina A é importante para a proteção contra danos induzidos por radiação UV e a neutralização do oxigênio singlete, que, como vimos, tem papel na formação de rugas. Além disso, estudos recentes mostram que derivados da vitamina A agem na prevenção às rugas por ajudar na ordenação do colágeno amorfo. A vitamina C é famosa e recomendada popularmente para uma boa saúde de modo geral. A laranja é sua fonte mais popular, mas diversas frutas como o abacaxi, morango, kiwi e a banana também contêm a vitamina. O papel dessa vitamina em cremes anti-idade se dá de diversas maneiras. Seu papel como antioxidante torna algumas espécies oxidantes em espécies menos reativas, diminuindo possíveis danos. A vitamina C melhora a pigmentação atípica à medida que diminui a produção de melanina. Ela também ajuda na ordenação do colágeno e das fibras elásticas, ajudando assim a atenuar as rugas. Vale ressaltar que a vitamina C também tem a função de reciclar a vitamina E, que também é um antioxidante. A vitamina E existe sob diversas formas e encontrada em óleos derivados principalmente de sementes e frutas oleaginosas, mas também em alguns tipos de peixes e verduras escuras. Por ser lipossolúvel, a vitamina E atua em membranas celulares. Quanto a seu papel como antioxidante, ela inibe a produção de peróxido de hidrogênio, o que diminui a pigmentação atípica. Ela também atua diminuindo a produção de proteáses, ajudando assim a prevenção de rugas e flacidez. Por fim, a vitamina E também atenua os efeitos causados pela radiação UV, justificando sua presença em filtros solares. Após tudo o que conversamos, concluímos que a presença de antioxidantes é fundamental para os cremes anti-idade exercerem sua função. Porém, não podemos ignorar a necessidade do uso de filtro solar, visto todos os danos causados pela radiação UV. Devemos também tomar cuidado com propagandas enganosas como cremes que prometem milagres, ou até mesmo criam erros conceituais, como por exemplo, melhorar a pele por estímulo da síntese de colágeno. Isso levaria, na verdade, a uma produção de colágeno amorfo, que contribuiria para o aparecimento de rugas e flacidez. E como visto, não é uma síntese aumentada no colágeno que previne as rugas, mas sim a ordenação do colágeno. Vale lembrar que os cremes auxiliam na prevenção do envelhecimento extrínseco da pele, mas não podemos controlar o envelhecimento intrínseco. Apesar disso, estando ciente dos fatores danosos, se prevenindo contra eles e mantendo um estilo de vida saudável, é possível envelhecer bem, pois a pele é um órgão que ao longo da evolução desenvolveu um sistema antioxidante próprio e bastante eficaz. Cabendo a nós apenas mantê-lo.